boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com Sérgio Lopes, filósofo, produtor rural e gerente de produção familiar da Secretaria de Extrativismo e Produção Familiar do Estado do Acre. Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite, Cleísa, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. O prazer é meu de estar aqui contigo e poder conversar com você e os telespectadores da TV Aldeia. Sérgio, vamos conversar um pouquinho sobre produção familiar em si e sobre um pouco da história do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, certo? Certo. Vamos começar com a história desse movimento, né? Uhum. As décadas de 70 e 80, elas foram fortemente marcadas pela ocupação das terras na Amazônia pela agricultura, né? E com isso veio uma massa grande de produtores das regiões sul e centro-oeste do Brasil. Por que razão isso aconteceu? Qual era a estratégia dos governos na época para trazerem todas essas pessoas de uma região completamente diferente da nossa para cá? Os motivos são vários, Cleísa. Primeiro, você tem a ideia de uma Amazônia vazia, né, que precisa ser ocupada. Então, ainda no regime militar, tem a ideia de que a Amazônia é vazia e que a gente precisa ocupar esse espaço para não deixar lugar, né? Num total desrespeito às populações que viviam aqui. Então, era um espaço vazio. Segundo, você tem uma pressão social de reforma agrária nas outras regiões. E para o governo era muito mais fácil vir para a Amazônia do que realmente realizar uma reconstrução, uma reforma agrária na sua própria região. Então, acho que são as duas ideias principais que levam a esse fluxo migratório na década de 70 e 80, né? E que resultados trouxe esse processo, essa estratégia governamental na época? Olha, a vida é muito dinâmica, né? Ela escapa, às vezes, dos planejamentos governamentais e tudo mais. E, nesse sentido, a ideia do governo era ocupar a Amazônia, ter um processo, e ainda bem que as coisas são mais dinâmicas e foram melhor. Houve uma violentação trazendo pessoas de tão longe, né? Tirando seu habitat, trazendo para cá. Culturas completamente diferentes. Totalmente diferentes. Costumes. Chegando aqui, sendo largadas, abandonadas dentro dos assentamentos. Por outro lado, os que estavam aqui tendo seu espaço invadido, seu sistema de produção mudado, sem nenhum respeito, né? Porque quando eles chegam aqui, eles não olham onde estão as pessoas tradicionais daqui, não respeitam o seu sistema de produção e chegam cortando. Então você tem dois povos praticamente deslocados. Os que estavam aqui, que começam a viver uma nova realidade, e os que vêm de fora, que encontram um mundo totalmente diferente. Na época aqui já estavam, inclusive, os seringueiros, que já vêm de uma... Já, os seringueiros, do século os índios, retrasado até. Né? E os índios desde muito tempo, desde muito então. tempo, né? E com um tipo de vida instalado, um sistema de produção e tudo mais, e que teve que mudar também. Como é que teria sido, como é que foi para essas famílias na época, justamente trabalhar com condições ambientais completamente diferentes, se relacionar com povos, com culturas completamente diferentes e ter que se adequar a essa nova situação? Houve algum tipo de amparo por parte dos governos passados a essas famílias que vieram para cá? Cleísa, eu sou da década de 80, né? Eu sou assentado do INCRA da década de 80. Tive a oportunidade de morar em Rondônia, Cacoal, e depois vim receber minha propriedade aqui na Ponta do Abunã, que é a região ali de Califórnia extrema. Havia um incentivo, uma propaganda para vir. Houveram momentos em que eles apoiaram até o transporte dessas famílias. Em outros, as pessoas vinham por conta própria. E houve algum investimento em algumas regiões em estradas, muito pouca escola. Mas, na verdade, foram as próprias pessoas que tiveram que abrir seus caminhos. Seja o caminho no sentido físico mesmo, de abrir a picada para fazer o ramal, mas tiveram que abrir seu caminho na propriedade, nas escolas. O governo incentivou as famílias a virem, mas não deu as condições, né? Essa região aqui mesmo da Ponta do Abunã, onde eu vivenciei, a gente costuma até brincar. A gente costuma dizer assim, que se alguém achar um prego fincado pelo INCRA, ganha um carro zero. Porque o INCRA cortou as terras, entregou, mas nunca fez nada. Nunca fez nada. E no afã de fazer, você tem projetos de assentamento. Nesse, a pessoa tem direito ao antigo Procera, né, que era um tipo de crédito. Ele tinha um crédito especial. Mas no afã de ocupar a Amazônia, em muitos lugares, como nós aqui, eles cortaram a terra e chamaram de regularização fundiária. Regularização é quando as pessoas já estão na área e o INCRA só entra para arrumar. Mas isso foi um engodo. Na verdade, nós não éramos dali, nós tínhamos vindo de fora.
Mas naquele afã de invadir, de ir ocupando as terras, eles faziam isso. Então, muitos lugares não tiveram acesso a nada, a nenhum tipo de benefício público. Você falou na questão de cortar a terra, né? Um termo termo, né? bem comum e que trouxe consequências graves tanto para as famílias que vieram de fora, as famílias de cultura, de produção rural, produção agrícola, quanto para as populações nativas. Como era esse corte da terra? O que isso acabou trazendo de benefício ou de prejuízo para essas famílias? Esse corte da terra, né, a maneira de dividir as propriedades para entregar às pessoas, foi uma das coisas mais mal feitas que pode ter existido. Você imagina, você quando vai para uma floresta, um lugar, você tem regiões de terra boa, terra ruim, né, menos fértil, você tem declividade, você tem água. Então todos esses fatores têm que ser levados em conta. Mas não. A reforma agrária na Amazônia foi feita dentro de escritório, pegando régua e cortando quadradinho. Então o que aconteceu? Você tem uma forma de distribuição totalmente errada. A estrada está no pior lugar, as famílias são colocadas em lugares que não tem água. Quer dizer, não foi pensado. Então, eu acho que uma das coisas assim que foi de mais insensibilidade das autoridades da época foi justamente isso de não ver essa vocação e esse trabalho na terra para fazer realmente um desenho de acordo com a realidade. Não, eles simplesmente cortaram na régua e depois foram lá no campo e fizeram isso. E o interessante é que nós estamos na região de maior biodiversidade do mundo, né, as melhores condições, porque água em abundância, a biodiversidade muito grande, como eu falei. No entanto, nas décadas passadas, 80, 90, existiam denúncias, e até hoje ainda tem famílias que foram assentadas há muito tempo, hoje a gente ouve menos, mas denúncias de famílias passando fome no meio da Amazônia. Isso é um absurdo. No meio de tanta fartura e riqueza. Realmente? Aconteceu. E ainda acontece, né? Clísa, a Amazônia, ela é muito bela, muito bonita, poética e realmente é o pulmão do mundo. Mas viver na floresta não é para qualquer um. E quando você chega lá, a floresta não é como o mar que te acolhe. A floresta, ela se defende. Ela sente você meio como um invasor. Então a floresta agride. Temos aí as doenças tropicais, né, como a malária, e mesmo a forma de trabalhar o solo, quando você tira a floresta, o que ela faz? Ela vem com uma série de ervas daninhas, vem com cipós, vem com os espinhos. Então, é uma forma da floresta se defender e agride. Daí, se a pessoa não pegar o jeito de trabalhar com a floresta, ela passa mal. Ela trabalha e não consegue fazer nem para comer. E me diz uma coisa, esse respeito com a floresta. Você hoje, acompanhando o movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais, você acredita que as famílias que vieram naquela época, já estão aqui há 20, 30 anos, né? Elas aprenderam a conviver com a floresta, aprenderam a respeitar, a conhecer a floresta e tirar proveito da floresta de forma respeitosa e sustentável? Eu acho que a maioria das pessoas que vieram aprenderam, né? E o bonito é que é uma conjugação de conhecimentos, né? Você tem as pessoas que aqui estavam, que tinham uma forma de ver, de produzir, de se relacionar. Tem os que vêm de fora, que vêm com as suas ideias. E daí aqui se encontram e acaba surgindo uma nova maneira. Mas eu acho que ainda tem muito por fazer. Eu acho que ainda a floresta ainda é pouco valorizada. Para muitos ainda ela é vista como um empecilho ao desenvolvimento, ao progresso. E não é, né? E eu acho que esse processo ele tem que ser implementado ainda mais, principalmente com a nova geração que está vindo, né? De conhecer. Porque, na verdade, as pessoas vivem aqui, mas não a conhecem, né? As pessoas andam pelos caminhos, andam pelas estradas, andam pelas cidades, mas dizer assim, a pessoa realmente ir na floresta, viver lá um pouco, se abraçar com uma árvore, andar, conhecer os animais, a maioria nunca fez. Sentir a floresta. Sentir a floresta. Perceber a diferença de estar numa floresta e estar no meio de um pasto. A reação de calor, a sensação é totalmente diferente. Então, eu acho que falta mais tato mesmo com a floresta, vivência, experiência com ela. E me diz uma coisa, você falando dessa questão do sentir a floresta, me traz a questão da florestania. A florestania, por desconhecimento, na maioria das vezes, das pessoas, é muito mais relacionada aos povos tradicionais, aos povos nativos, né? Aos índios, aos seringueiros. Como é que a florestania é sentida, é pensada e como é que ela entra em prática com produtores agrícolas, com produtores rurais?
Essa é a riqueza, né? Porque cada lugar tem o seu sistema. A gente tem que se sentir como cidadão, membro aqui da floresta. Parte desse sistema, Parte desse sistema. Então, volta ao que nós estávamos comentando antes. Se eu começo a ficar só na cidade, eu me sinto, né, um cidadão. Agora, quando eu começo a ter essa relação com a floresta, com a zona rural, eu percebo que o mundo é diferente, né? As relações são diferentes. E eu gostaria só de pedir para ti para colocar uma coisa assim. Quando eu vim para cá, eu vim cheio de ideias e idealismo. Mas tem algumas coisas que caíram. Por exemplo, a Amazônia é rica em biodiversidade e tudo mais, mas teve duas coisas que para mim me chamaram muita atenção. Eu achava que chegando na Amazônia era como no Pantanal, animais para todo lado. Então foi o primeiro mito que caiu. A floresta amazônica, ela esconde. Você não vê os animais. Os animais te veem, você não os vê. Eles estão muito escondidos. O segundo mito que caiu, a Amazônia é rica em água. Realmente, ela é rica em água em termos. Você tem um período chuvoso que tem água para todo lado. Quando vem o período seco, a Amazônia é um deserto. Tem poucos lugares, tem igarapés que secam. É tão drástico quanto o período de chuva. Tão drástico. Um período com muita água, outro período seco. Só os grandes rios se mantêm, né? Então foram dois mitos que caíram. O outro que veio em contradição ao que eu pensava foi o povo daqui. Eu achava que era um povo, justamente ao contrário da floresta, achei que era um povo fraco, desorganizado, um povo que tinha muito que a gente ensinar. Quando eu cheguei, eu levei uma surpresa. Primeiro, um povo que se zela, né? Me chamou muita atenção. Um pessoal que toma banho de manhã, de tarde, à noite, gosta de se vestir bem, gosta de se perfumar e que tinha uma organização forte, né? Na região que nós viemos morar, o sindicato era muito forte, muito atuante, dos antigos seringueiros. Eles já tinham participado de empates, de lutas. Então foram duas coisas que me chamaram muita atenção. Quando a gente chega ali, esses mitos sobre a Amazônia começam a mudar. O encontro com esse povo, a gente percebeu que realmente tinha algo diferente aqui. Hoje, sintetiza nessa palavra florestania, que a gente percebe que realmente é algo diferente na região. Então, hoje eu gosto dessa palavra, me sinto bem, acho assim que é algo que foi muito criativo, muito belo, que foi descoberto. E eu acho que todo povo deveria trabalhar nesse rumo. O que é nosso? O que é nossos valores, nossa singularidade? Isso é que faz a nossa diferença, faz a gente ser, a gente mesmo aqui do Acre, da Amazônia, a nossa florestania. E você é gerente de produção familiar na Secretaria de Extrativismo e Produção Familiar no Estado. Você percebe que, ou mesmo o corpo técnico da Secretaria, que os produtores familiares, eles se identificam com a florestania, ou a florestania é uma coisa, talvez, uma ideia de fora que caiu para eles? É uma coisa da vivência deles, realmente? Há uma identidade? Há uma identidade, mas ainda falta fazer aquele contato, né? Assim, eles sentem que tem algo diferente, que eles são diferentes, mas esse termo ainda, esse conceito florestania, ainda não casou com as palavras do cotidiano deles. Mas falta só fazer esse link. Se identificam. Se identificam. É a questão só do nome. Essa a pergunta, na realidade, isso, né? Porque eles já se sentem que eles não são iguais aos de outra região, que eles são diferentes, que tem algo novo, né? Algo próprio. Sérgio, nós vamos para um intervalo rapidinho. Ok. E nós voltamos já com mais ideias da aldeia. Nós estamos de volta com Ideias da Aldeia, conversando hoje com Sérgio Lopes, filósofo, produtor rural e gerente do Departamento de Produção Familiar da CEPROF. Sérgio, a gente estava conversando então sobre o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, a vinda desse povo para cá, né? E você se incluindo nesse grupo. Né? Hoje, a agricultura ela é chamada de produção familiar. Isso. Né? Então, a produção rural ou a agricultura tem sido conhecida mais como produção familiar. E a produção familiar é caracterizada pela produção de pequena escala e muitas vezes até artesanal. Artesanal. Né?
Porque qual a importância da produção familiar no nosso contexto, no nosso estado, no nosso país? Primeiro, Cleisa, o pessoal é acostumado às vezes a falar agricultura, né? Nós no Acre falamos produção familiar, que é para incorporar todas as atividades que são feitas, principalmente pela mulher, desde o artesanato, dos jovens, quer dizer, é mais do que a simples agricultura. É para contemplar o extrativismo, contemplar a produção como um todo. Mas a grande contribuição da produção familiar, eu vou dar uma coisa assim muito simples. Você vê assim, no Acre, nós temos mais de 40 mil famílias, né? Dizem assim, o governo do Acre é o maior empregador. Eu brinco, não, o maior empregador é a produção familiar. Se você pegar as 40 mil famílias que estão no campo, na floresta, e multiplicar por 3, são mais de 120 mil pessoas trabalhando e vivendo da produção. E 3 é uma família pequena, né? 3 é uma família pequena, que se for colocar o número das nossas famílias do interior, né, são 5, 6, dá bem mais. Né? Então você vê, são 120 mil empregos no mínimo que você tem, pessoas que estão lá trabalhando no seu roçado, na sua coleta e estão vivendo. Né? Então, só por aí você já percebe a importância que a gente tem que dar para esse segmento da nossa economia, que tem que ser encarado como um segmento da economia e importante. Porque essas 120 famílias, 120 pessoas, 120 mil pessoas, 40 mil famílias, que a gente está fazendo um cálculo assim, elas estão produzindo para si e levando algo para o mercado. Então, elas estão deixando de ser consumidores para ser produtores, né? E quando eles levam para o mercado, estão deixando que a gente fique importando, que a gente importe. Então, acho que aí já demonstra a importância. E a gente levar para os números do Brasil, então, toda hora está na mídia, né, mostrando a importância da produção familiar. E é a produção familiar que produz o alimento que vai para a mesa das pessoas. Porque o agrobusiness, ele produz para exportação. Mas quem que faz o milho, a mandioca, a farinha? É a produção familiar. Quer dizer, os produtos básicos da alimentação, da cesta do brasileiro, vêm da produção familiar. A produção familiar, ela mantém a família realmente e consegue abastecer os mercados locais? Olha, manter a família, ela mantém. Manter os mercados, por exemplo, a gente pegar aqui especificamente o Acre, não. A gente já melhorou muito, né? Isso aqui acho que todas as pessoas têm conhecimento. A gente importava tudo. Hoje não. Hoje você vai aos supermercados aqui mesmo na capital, boa parte das frutas e verduras são produção nossa. Enquanto que antigamente nem tinha ou era tudo importado. Então, ela já mais ou menos se mantém, depende muito pouco da cidade e ao mesmo tempo já está fornecendo boa parte da cidade. E alguns produtos, como hortifruti granjeiros, a gente já tem até 60%, né, de verduras. Esse é nosso. O governo reconheceu a importância da agricultura familiar, tanto que tem a Secretaria de Extrativismo e Produção Familiar. Como é que são trabalhadas as políticas para esse ramo específico da produção? Olha, a gente teve várias conquistas, né? Hoje você tem um crédito próprio para a produção familiar, houve um incremento da assistência técnica para essa produção familiar, você tem uma série de projetos voltados para o pequeno produtor, para o produtor familiar. Não vamos chamar de pequeno, né? São produtores familiares. Então tem uma série de políticas voltadas para eles. E hoje eu estou sentindo assim uma mudança até, acho que um avanço um pouco mais, é começar a fazer tudo de acordo com eles, porque eu sinto assim, às vezes o governo, ele pensa projetos, mas não pensa com. Então eu acho que pequenas soluções dadas de acordo com a necessidade, com o desejo deles, vão dar mais impacto até do que grandes projetos pensados em escritórios e gabinetes. Né? É interessante que você falou, o governo pensa os projetos, mas não pensa com. Com eles. Como é que você se encaixa nessa situação? Você é um produtor familiar e agora você está numa posição, você assume uma gerência de produção familiar. Como é que é a tua relação com os grupos, com os movimentos sociais, com as associações, as cooperativas? Tem hora que é difícil a gente fazer esse equilíbrio, sabe? Assumir os dois papéis. Isso, assumir os dois papéis, porque eu sou um produtor, né? Às vezes o pessoal até ri, mas você é produtor, eu tenho orgulho de ser produtor, tenho a minha área, sempre estou por lá, sempre estou trabalhando. Antigamente a gente trabalhava mesmo, né? Agora a gente é assim. E hoje, dentro da equipe de governo, respondendo pela produção familiar, na Secretaria de Extrativismo e Produção Familiar, tentando pensar várias coisas para o Estado todo, às vezes a gente fica meio assim, porque o governo, às vezes, ele pensa política mais macro, ele tem que dar respostas maiores e mais rápidas, né? Porque o tempo do governo não é o mesmo tempo das comunidades. E é uma realidade, não tem como conviver. Quer dizer, tem que conviver isso, né? Então, às vezes, eu sinto assim a vontade de projetos menores,
acompanhar o ritmo da comunidade, mas daí o governo vem, não, os projetos têm que ser mais de impacto, têm que ser mais rápidos. Então a gente tem que trabalhar tentando conciliar tudo isso. E só se conciliar isso é que vai dar certo, porque não é questão de recurso. Hoje eu acho que no estado do Acre, mas nós não podemos reclamar. Nós estamos tendo condições de trabalho, estamos tendo recursos. O desafio está justamente isso, de conciliar as políticas públicas, a vontade da comunidade de fazer com que realmente as políticas públicas sejam a resposta a esses anseios, né? A esses anseios. Porque às vezes as pessoas que estão à frente do trabalho, cheias de boa vontade, de conhecimentos, esquecem de dar uma olhadinha para a comunidade, escutá-la e respeitá-la, né? Principalmente no seu ritmo, porque cada comunidade tem seu ritmo, não são iguais. Se você for a Assis Brasil é de um jeito, se você vai a Feijó é outro, você vai a Tarauacá é outro. Então, quer dizer, o que é pensado em Assis Brasil não serve para Feijó. E não serve para Tarauacá, que está a 40 quilômetros. A dinâmica é diferente. Totalmente. A gente que tem a oportunidade de andar muito pelo Acre, pelos municípios, a gente sai de um, chega no outro, muda. Muda totalmente o jeito das pessoas, a maneira de pensar, o que querem, como querem. E isso é que tem que ser respeitado. Então, as políticas têm que ser pensadas para o Estado todo, mas tem que ter a capacidade de se adaptar a cada local. A questão da agricultura familiar, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, foi com relação à participação de mulheres, de jovens, porque muito era falado do produtor rural, né? Pouco era falado da produtora, pouco era falado dos jovens e principalmente políticas para esses públicos, né? Como é que vocês trabalham essa questão? O respeito à dinâmica das comunidades, o respeito aos segmentos dentro do grupo, as políticas para mulheres, as políticas para jovens rurais? Olha, eu acho que o avanço, a gente começar a não dizer mais o produtor, mas dizer a família. Né? A família produtora já é um avanço em respeito à mulher, ao jovem, né? A todos. E começa a se perceber que, às vezes, na família, quem segura as pontas é a mulher, né? E que o jovem vai ter que ser enquadrado nesse processo também. Se a gente não trabalhar os jovens, o que vai acontecer? Ele sai e, dali a pouco, puxa a família. Quer dizer, você começa o êxodo, você favorece, né? Agora, eles só vão ficar lá também se tiverem boas condições de viver e produzir. Então, eu acho que há um avanço, Cleísa, quando a gente fala família e procura envolver todos. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos começando a construir, desenhar um projeto de avicultura no Alto Acre. Nós estamos convidando para as reuniões, vão ser mais ou menos 100 famílias que vão trabalhar num projeto de avicultura, né? A gente está chamando a família, a gente não quer os homens, a gente quer a família. Por quê? A gente acha que é um projeto onde as mulheres e os jovens vão abraçar mais do que os homens. São as mulheres que criam as aves, né? São elas que criam as aves. É um projeto mais em volta da casa e vai estar na mão delas, né? E eu acho que tem que ter esse resgate deles. Então, nesse projeto mesmo, a gente está tentando focar a mulher e os filhos, não os homens, né? Certo. E o Sérgio, com relação à questão da organização em si, da família rural, né? O associativismo e o cooperativismo são modelos de organização. Como é que se trabalha isso? E agora eu te pergunto não só como gerente de produção familiar, mas também na tua experiência como produtor. Como é que isso é trabalhado nas comunidades? Até porque muitas críticas feitas ao associativismo e cooperativismo são de que não são economicamente viáveis, né? Para produtores e produtoras descapitalizados, porque são famílias de baixa renda. Isso é viável? Cleísa, isso eu gosto de conversar, sabe? Porque eu acredito que existe um caminho para a produção familiar, especialmente, e esse caminho está no associativismo. O problema está que, quando a gente pensa em associativismo e cooperativismo, a gente traz o modelo clássico. Você traz aquela ideia, por exemplo, o cooperativismo surge formatado na Inglaterra, com aqueles princípios, os dois pinheirinhos, o símbolo do pinheirinho, as coisas todas. Quando a gente vem para cá, se você trouxer isso tal qual é lá, não dá certo. As nossas populações têm uma maneira de pensar, têm uma maneira de se organizar e de viver. Quando você traz essa forma de cotas-parte, pagamento, não dá muito certo. Então, eu acho que sim, o associativismo e o cooperativismo são caminhos? São. Mas eu acho que, e aí o problema maior está nos técnicos do que na população, é de fazer uma leitura dessa realidade, da maneira de ser desse pessoal e adaptar. E eu acho que foi isso que nós fizemos muito bem na organização a que eu pertenço, o RECA,
foi fazer isso. Nós temos um estatuto, nós temos uma forma de se organizar, de se reunir, de prestar conta, de fazer as coisas do nosso jeito. E eu acho que é esse que é o desafio. É o desafio que está posto para as populações, né, para os produtores familiares, mas está posto principalmente para aquelas pessoas que querem ajudar, que são os assessores, que são os técnicos, eles têm que repensar. Querer levar o modelo clássico, pegar um estatutozinho de qualquer maneira lá e copiar numa comunidade não dá certo. Você tem que chegar lá e construir com eles como que eles querem a sua organização. Então, acho que esse é o desafio. Porque é muito mais fácil você pegar algo que está pronto, levar e transportar para lá. E você chegar lá e construir com eles é difícil. Porque eles próprios têm as coisas, mas para você formatar isso dá trabalho. E eu acho que é esse o desafio. Se não for feito isso, não dá certo. Né? E como é que justamente funciona essa formatação? Porque eu fico na dúvida. Uma das perguntas muito, muito comuns é que como é que você transforma um produtor ou uma produtora familiar, um produtor, uma produtora rural, em um gerente de uma agroindústria, em um gerente administrativo, um gerente de qualidade, porque também é da mão de obra familiar, né? Acabam aproveitando a mão de obra familiar nessas estruturas. Como é que trabalha essas questões juntas? Conciliam essa questão, né? Porque eles têm que continuar no campo e alguém tem que vir para manter a administração, a execução do processamento da produção. Eu sempre costumo colocar assim, que às vezes é mais fácil você ser um secretário, ser um gerente, ser um empresário, do que ser uma liderança nesse sentido associativista e cooperativista. Por quê? Você tem que manter a tua realidade de produtor, de produtora, e ao mesmo tempo assumir uma função de liderança e de condução de um processo. E a pessoa fazer isso é difícil e desafiador. Mas aí que está o bonito da coisa, né? Que chama a atenção. A forma que eu acho é assim, a comunidade tem que desenhar bem o que ela quer, bater uma espécie de uma radiografia da sua maneira de ser e trabalhar dessa forma, da forma como ela sabe trabalhar. Dentro disso, ela precisa ter as lideranças e desenhar bem. Por exemplo, às vezes o produtor, a produtora, é para ser o condutor do processo, pensar, fazer o aspecto político. Quem vai estar lá dentro da pequena agroindústria, da grande agroindústria, do processo que vai ter, talvez sejam os jovens, os filhos, outras pessoas, ou um sistema rotativo de condução daquele processo. Porque se você pegar um produtor e colocá-lo 100% dentro de uma agroindústria, ou ele vai ser produtor, ou ele vai ser ou operário, ou liderança, ou gerente. Então, como que você faz isso? Né? No RECA, a gente trabalhou muito a questão dos filhos. Os filhos e, às vezes, as mulheres. Porque como as mulheres, às vezes, vêm para a cidade para poder estudar os filhos, então elas são aproveitadas ali. Então, você tem que casar, conciliar as duas coisas. Né? E é um modelo que dá para expandir para... Aqui no Acre, esse tipo de sistema funciona? Funcionaria? Eu sou defensor, eu acredito que sim. É isso que vocês têm buscado na CEPRO? É isso que a gente tem buscado. Agora, não é muito fácil, porque exige um processo de reeducação, de adaptação, de evolução muito grande dos nossos produtores. Os nossos produtores, eles têm uma boa cabeça, pensam bem, têm uma visão política boa, mas quando chega na parte, por exemplo, de controlar um pouco mais papel, caneta, e daí falta a educação. Então é um processo mais demorado um pouquinho, né, para eles aprenderem, porque você não faz um processo de gestão de um negócio, de um investimento, sem ter um controle mais de papel, de gestão, né? E ninguém muda de papel de uma hora para outra sem todo esse investimento. Não muda. Agora é legal quando você consegue envolver os filhos que já estão terminando o primeiro grau, fazendo o segundo grau e consegue envolvê-los. Eu acho que esse é o maior desafio hoje nosso no Acre. As nossas lideranças já estão numa faixa etária mais alta e nós não estamos conseguindo trazer a juventude para assumir o seu local, o seu lugar, né, nesse processo. Então eu acho que o maior desafio hoje para a produção familiar, no que tange a organização dos produtores, no que tange ao beneficiamento, à comercialização, é trazer essa juventude para dentro. Meninos e meninas, né, para estarem participando. Não sei se você concorda, mas as nossas lideranças estão ficando mais de idade já, né? Está precisando renovar. Renovar, né? Renovar e incrementar, né? É verdade. Sérgio, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Você está convidado a voltar quando quiser. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar com vocês. Obrigado. Bem, nós vamos ficando por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Não esquecendo que nós estamos chegando às 22 cidades do estado. Uma boa noite, até o próximo programa.